Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do musical Wicked. Vamos lá? Para quem não sabe, esse filme ele é baseado numa peça musical da Broadway, que é baseado num prelúdio publicado em 1995 pelo autor Gregory Maguire, Wicked: The Lifetime of the Wicked Witch. Agora resolveram adaptar o musical e o livro para esse filme. Elphaba e Glinda são estudantes da Universidade de X em Oz, e após um conflito com o mágico, têm suas vidas mudadas. Então a gente acompanha a história inicialmente da Elphaba, que nasceu e ela sofre bastante porque ela nasceu na cor verde e por conta disso ela sofre bastante preconceito. Então ela tem uma irmã que nasce também cadeirante e é como se fosse um pouco, eu lembrei muito um pouco da história do Harry Potter, que tem uma época em que as pessoas vão para a escola estudar, né, no caso lá em Hogwarts, aqui é a X, e aí lá elas vão para a escola, só que a Elphaba na verdade não vai para a escola, ela vai levar sua irmã para a escola, e lá a gente acaba conhecendo a Galinda, que futuramente vai ser chamada de Glinda, e a Elphaba ela vai defender a sua irmã de uma situação em específico que vai acontecer na universidade. Uma das professoras famosas lá, Madame Moribia, acaba vendo ela e encanta por ela saber que ela sabe fazer magias, ela é professora de magia, e acaba chamando ela para adentrar a universidade. E aí ela acaba, a Galinda, ela é aquela menina mimada, aquela menina meio meninas malvadas, que quer ser o centro das atenções, aquela coisa toda. Ela acaba tentando, né? Ai, por que todo mundo tá olhando para ela? Eu quero ser o centro das atenções. E acaba meio que nessa brincadeira, por desentendimento, ela acaba tendo que dividir o quarto com a Elphaba. E as duas, a princípio, elas têm uma relação muito conturbada, muito difícil, porque a Elphaba é aquela mulher, aquela menina que sofre preconceito com todo mundo, porque ela é verde. E o filme frisa isso bastante, então assim, você pode ser tudo menos verde. E a Galinda é aquela menina mimada que quer tudo do jeito dela, que tudo tem que ser do jeito dela, se não for, tá errado. E aí acaba que acontece uma situação que elas se unem e acabam virando grandes amigas. Eis que um dia essa professora manda uma carta para o mágico de Oz contando sobre a Elphaba e ele acaba convidando ela para conhecê-lo lá na cidade de Oz. E a confusão começa toda lá. Esse filme é a parte 1 do The Wicked, teremos a parte 2. E para quem não se lembra, o filme Mágico de Oz, que é aquele filme da Dorothy, que ela e o seu cachorrinho Totó são levados para o mundo de Oz. Lá ela conhece o Homem de Lata, o Leão e o Espantalho. E eles vão para o mundo de Oz e ela tentando voltar para casa, o Leão querendo ser corajoso, o Homem de Lata querendo um coração e o Espantalho querendo um cérebro. E lá eles conhecem que o Mágico de Oz é um farsante, que de mágico ele não tem nada. E ela conhece a Glinda, que é a bruxa boa do sul, e a bruxa má, que é a Elphaba, que é a bruxa do oeste. Só que no filme Mágico de Oz, a gente não tem amor nenhum pela bruxa má. Ela é totalmente má. Ela faz de tudo para atrapalhar a Dorothy e os seus amigos. Então aqui a gente nunca imaginou que ela pudesse ter um passado um quanto boazinha para depois ter virado má. Então, a gente às vezes até se sente um pouco incomodado com esse filme Wicked por conta disso. Porque eu até, inclusive, ontem fui assistir Mágico de Oz para tentar relembrar a história da Bruxa Má, para a gente ver que de boazinha ela não tinha nada, né? Então eu quero realmente saber como que ela vai virar aquela Bruxa Má do filme do Mágico de Oz. Então, o filme vai trazendo essa história do desenvolvimento da amizade da bruxa má com a bruxa boa, que é a Glinda e a Elphaba, e o desenvolvimento principalmente da Elphaba, que é essa menina que sofre preconceito, que todo mundo não gosta dela,
ela é uma mulher inteligente e tudo, mas que não teve oportunidades por ser verde. E o filme, ele acaba, na minha opinião, tendo um pouquinho de problema justamente por isso. Porque eu acho que ele distorce algumas coisas nesse aspecto. Porque eu acho que ele dá ênfase a coisas ruins e ênfase e denigre algumas coisas que são boas. Na minha opinião, claro. Acho que isso é de cada um. Por exemplo, a Galinda, ela é uma menina extremamente mimada, chata, ao meu ver, ela era um pouco vilã na história. Porque tudo tem que ser do jeito dela. Ela provocou a Elphaba no início, ela estava lá quietinha, estudando, fazendo as coisas dela. E quem estava provocando bullying era a Galinda. A história do chapéu, por exemplo, quem fez mal para ela foi a Galinda. Então, a malvada aqui no início foi ela. E ela é vendida como boazinha. Então, para mim, teve um pouquinho de deturpação de valores aqui na história. E que eu quero ver como vai ser esse desenvolvimento no segundo filme. Para fazer isso, para mostrar a Glinda, né, que agora ela é Glinda, mostrando ela virando essa bruxa boazinha e a Elphaba, essa bruxa tão má e perversa, que ao meu ver, de ruim ela não tem nada por enquanto. Ela só está defendendo o seu lado. Então eu quero ver como vai ser esse desenvolvimento, na verdade. Algumas curiosidades do filme. As meninas, a Ariana Grande e a Cynthia Erivo, fizeram questões de realmente cantarem no set de filmagens. Elas não quiseram usar playback, fazer gravações, porque elas acham que dessa forma elas entrariam melhor no personagem, conseguiriam interagir melhor com o filme. E o filme tentou se utilizar o mínimo possível de CGI também. Ele foi gravado nos estúdios da Universal Pictures e tentaram fazer tudo com efeitos práticos e tentando evitar o máximo possível de CGI. No romance original de Oz, de L. Frank Baum, a bruxa má, ela não é verde, ela é uma velha com tranças e caolha, e ela teve essa adaptação da cor verde só em 1939 com o filme Mágico de Oz. E o elenco maravilhoso. Eu vou abrir aqui principalmente para falar da Ariana Grande. Eu fiquei muito preocupada quando anunciaram que ela seria a Glinda. Eu fiquei pensando, né, na escolha da cantora. Eu falei, poxa, colocar uma cantora para interpretar, como é que vai ser isso? Apesar de gostar muito dela, eu gosto muito das músicas dela, e eu vou confessar que foi uma grata surpresa. Ela é uma atriz extremamente carismática, maravilhosa, fofa, divertida e que tem uma interpretação incrível. Tem uma cena em que ela está tentando transformar, embelezar a Elphaba, e essa cena é simplesmente maravilhosa. Ela tem um carisma incrível, as feições dela, os trejeitos, a forma dela de dançar, ela tem uma interpretação perfeita e ela me surpreendeu bastante. Eu fiquei encantada. Ela tem um carisma incrível, fora a voz dela, que é maravilhosa, né? Ela tem uma voz perfeita. A Cynthia Erivo também me surpreendeu bastante, porque ela também é muito carismática, porque aqui, como eu falei, aqui a rainha, a bruxa má, não é má, ela é fruto do meio, mais uma vez aí mostrando que os vilões são frutos do meio, e ela precisa passar esse carisma no início, e a atriz soube trazer isso, que também tem uma voz maravilhosa, e a empatia da dupla é maravilhosa. A Ariana e a Cynthia têm um carisma perfeito, elas têm uma empatia maravilhosa, e tem a cena do baile que eu tenho certeza que quem assistir vai se emocionar, não, impossível não se emocionar com essa cena. Todo mundo assim desceu uma lagrimazinha com essa cena em específico, porque ela é linda, linda, linda. E os outros atores também, né? Jeff Goldblum, que faz o Mágico de Oz, e a Michelle Yeoh, que faz essa professora, que acaba fazendo essa ligação delas com o Mágico de Oz também. Eles são ótimos, maravilhosos, que dispensa comentários. A escolha dos atores foram ótimas. O cenário e o figurino também a gente tem que falar muito sobre, porque o figurino tá lindo, lindo, lindo. E essa mistura do verde com o rosa, né, que eu acho que são duas cores que juntas são lindas. E eles conseguem contextualizar muito bem isso aqui no filme, né, que tem aquela divisão.
e tá maravilhoso. Os figurinos da Glinda, então, são lindos. E tá muito bem, muito maravilhoso. O cenário também, gente, que cenário lindo. Porque se a gente lembrar aí do filme Mágico de Oz, daquela época já foi bonito, né? Imagina agora, então, com todo esse recurso. E pensar que eles não usaram tanto o CGI, não abusaram. A maioria aqui é feitos práticos, então tá maravilhoso. E principalmente porque o filme traz muitas referências ao filme Mágico de Oz, né? Então a gente vai ver aí o caminho de tijolo amarelo, o sapatinho vermelho, entre outras coisas. E o filme tá lindo, tá divertido, tá emocionante. E outra coisa que me encantou bastante também, que as músicas, elas têm um contexto aqui dentro. Porque muitas vezes o musical tem músicas que são desconexas, que são músicas que não tem nada a ver com o contexto da história. E aqui não. As músicas cabem muito bem com o roteiro, com o que está acontecendo com o filme. Então tem uma cena, vamos supor, né? Tem uma cena que a Elphaba é chamada para entrar na universidade. Aí ela vai cantar, falando o quanto ela tá feliz, que ela vai conhecer o Mágico de Oz, quem sabe ele acredita nela, que ela vai realizar o sonho dela. Então, assim, são músicas totalmente contextualizadas, que estão dentro do roteiro, então funcionou super bem. É aquele musical que vai encher os olhos, que vai alegrar, que vai emocionar muito, eu tenho certeza, e que a gente já tá aqui super ansioso para assistir a continuação. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Então, para os fãs de Wicked, para os fãs de Ariana Grande e para fãs de musical, corram para o cinema, que vale muito a pena conferir. Wicked estreia dia 21 de novembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o musical Wicked ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!